caso surpreendente. Essa garota estava fazendo a sua caminhada quando de repente ela ouve: "Tá bom, crianças, podem ir pra casa, acabou o jogo." Ele pede desculpas e fala que não foi culpa dele e que essas crianças têm uma péssima mira. Ele pede com licença, mas ela fala que já disse que pra ela tanto faz. Ele pergunta se está tudo bem, porque parece que ela ficou um pouco chateada. Ela pergunta o que ele queria, já que a bola bateu nela. Ele fala que ele sabe que a culpa não foi dele, mas que ainda assim ele pede desculpas. Ele fala que olhando dali e pensando bem, até que ele está feliz da bola ter batido nela. E ela não perde tempo e já vai dizendo que tem namorado. Então ele pergunta se o relacionamento dela está 100% e ela diz que sim e fala que 100%. Ele pergunta se realmente ele não tem nenhuma chance com ela. Então ela diz que ela até gosta de atletas, mas que não gosta de treinador de crianças. Ele fala que dizem por aí que ele é um bom goleiro e que talvez ele não seja um atacante como o namorado dela, mas que isso também não impede dela dar o número pra ele. Ela diz que não e ele pergunta se ela tem certeza. Então ela fala que, como ela já disse, ela tem namorado. E depois disso ele fala que tudo bem e deseja pra ela um ótimo dia. Mas quando ele abre a porta da Mercedes, ela pede pra ele esperar e pergunta se esse é o carro dele. E ele diz que sim, que esse é o carro dele. Ela fala que ele tem um carro muito legal. Ele diz que sim e fala que foi por isso que ele comprou. E curiosa, ela pergunta em que ele trabalha. Ele fala que ele é um empreendedor e que ele tem várias propriedades na cidade e que ele só está ali para fazer um trabalho voluntário. Ela pede o telefone dele para que ela possa anotar o número dela e que talvez eles possam sair para beber alguma coisa. Ele pergunta se ela quer sair com ele e ela diz que sim. E ele também pergunta se realmente ela quer sair com ele ou se é só porque ele dirige uma Mercedes. E fala que não entendeu porque ela mudou de ideia tão rápido. Ela diz que amou o estilo dele, as tatuagens e que realmente gostou dele. Ele fala que isso é intrigante, mas que tudo bem, que ela pode dar um número para ele que eles podem sair para beber alguma coisa. E depois que ela dá o número pra ele, ele fala que agora que eles são amigos, ele quer que o relacionamento deles seja construído com a verdade e fala que ele tem uma coisa pra ela. Ele tira um cartão vermelho do carro e fala: "Então, pessoal, essa garota acabou de ser expulsa da minha vida porque ela é interesseira. E que fique claro que ela não está interessada em mim e sim no meu carro." E fala que mesmo ela tendo namorado, está tentando sair com ele e que isso significa que ela é uma trapaceira. Ela fala que não é interesseira e pergunta o que ele está fazendo. Então ele fala que aquela câmera bem ali na frente está filmando tudo. E depois que ele fala que toda interesseira cai nessa pegadinha, ela fala que ele é um ridículo e pede pra ele nunca mais falar com ela. Então ele deseja um ótimo dia pra ela e fala que foi mais uma interesseira que mordeu a isca. Quando essa garota passa pelo Nair, ele fala: "Meu Deus do céu, você é incrível." Ela fala que não está ouvindo porque ela está ouvindo música. Ele fala que não quer incomodar e que ela pode continuar o que ela estava fazendo e fala que ele só disse que ela está incrível. Ele pergunta o nome dela e fala que o nome dele é Nair e que ele acabou de se mudar. E já ela pergunta se isso é uma brincadeira. Ele pergunta se realmente ela não vai apertar a mão dele e pergunta por que ela é assim. Ela fala que não vai apertar a mão dele porque ela não conhece ele. Ele fala que eles precisam se conhecer e fala que ela é muito linda e em seguida pergunta de onde ela é. E como ela fala que mora ali mesmo no bairro, ele fala que é sempre bom ter o número dos vizinhos porque nunca se sabe. Ela pede desculpas e fala que não vai dar o número pra ele. Ele fala que respeita isso e deseja pra ela um ótimo dia. Mas quando ela escuta ele destravando as portas do carro, ela pergunta se é dele. Ele fala que é dele e pergunta o que aconteceu. Ela fala alguma coisa, mas ele fala que não está entendendo nada do que ela está dizendo. Ela fala que gosta muito desse tipo de carro e ele fala que entende e diz que vai nessa. Ela diz que está tentando falar com ele e pergunta por que ele está agindo assim. Ele fala que tentou se aproximar, mas que ela disse que não conhecia. E que agora ela só está recebendo a mesma energia negativa que ele recebeu no começo. Ela fala que ele não está querendo ver o lado dela da história e pede pra ele esperar. Ele diz que tentou falar com ela, mas que ela perdeu a oportunidade dela. E depois que ele fala que tentou pegar o número dela, mas que ela não quis dar o número pra ele. Ela diz pra ele que ela não tem o costume de dar o número dela para desconhecidos. Ele fala que se for verdade que ela não gosta de dar o número para desconhecidos, ele pergunta então por que ela está ali conversando com ele. Ela fala que porque, pelo menos agora ela sabe que ele não é um sequestrador, já que um sequestrador não teria uma Lamborghini. Ele finge que cai nessa conversa e pergunta ao
nome dela. Ela diz o nome pra ele e fala que dá pra ver que ele é bem sucedido. Então ele se apresenta e diz que é um prazer conhecê-la. E como ela pergunta se ela pode dar uma olhada no carro, ele fala que ela pode ficar à vontade. Ela diz que o carro também é muito lindo por dentro, ele fala que é todo preto e que não tem como dar errado. Ele fala que ela tem um cheiro muito bom e pergunta qual o perfume dela. E depois que ela diz qual o perfume que ela usa, ele fala que ela é dali mesmo de Houston e pergunta se não é isso. E ela diz que sim. Ele fala que já que ela conhece o lugar, talvez ela possa indicar algum bom restaurante pra ele. E depois que ela indica um restaurante pra ele pergunta se é muito longe dali. E ela fala que é aproximadamente uns 15 minutos. Ele pergunta pra onde ela estava indo e ela diz pra ele que estava indo para a academia. Ele pergunta se há uma logo ali na frente 24 horas e ela diz que sim. Então ele fala que dá pra ver que ela treina porque ela tem um corpo muito bonito. E em seguida ele fala que vai ser melhor eles continuarem a conversa dentro do carro. Mas assim que ela entra no carro, ela vê um dinheiro ali dando sopa, pega e coloca na bolsa. Então Nair diz que ele não está ficando doido e que o dinheiro dele estava ali ainda há pouco. Ela pergunta se tinha dinheiro ali e em seguida fala que não viu nenhum dinheiro. Ele pergunta se ele pode ver a bolsa dela. Ela diz que sim e em seguida fala que tem um cara muito estranho ali. Ele pede para ela parar com essa brincadeira e devolver o dinheiro dele. Ela diz que o dinheiro dele está ali e que ela só estava brincando. Ele pergunta o que ela quer dizer. E pergunta também se ninguém nunca a ensinou a não tocar no que não é dela. Ele diz que já que não dá para confiar nela, é melhor ela sair do carro dele. Ela pergunta se ele não aceita nem sequer uma brincadeira e ele fala que isso não foi uma brincadeira. Ele pergunta se acidentalmente ela ia roubar o dinheiro dele. Ela diz que não e fala que realmente estava brincando. Ele fala que não acredita mais nela e pede para ela sair do carro dele. E de uma forma irônica, ela fala que pelo menos ele abriu a porta para ela. Ele fala para ela dar um fora do carro dele e ela pergunta se ele tem certeza. E ele responde dizendo que nunca esteve tão certo disso. O Nair se aproxima dessa garota e pergunta se está tudo bem. Ele fala que ela ficou muito linda com esse cabelo e em seguida pergunta o nome dela. Ela fala o nome dela e ele diz que é um prazer conhecê-la e em seguida pergunta para onde ela vai tão bonita assim. E depois que ela diz pra ele que ela está indo fazer compras, ele pergunta se ela vai encontrar com as amigas dela ou algo do tipo. Ela fala que, na verdade, ela está indo encontrar o namorado dela. Ele pergunta se o namorado dela não a deixa fazer amigos, e ela diz que isso não importa. Ele pergunta por que isso não importa. Então ela fala porque ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual é o tipo dela e ela diz que com certeza não é ele. Ainda assim ele pede o número dela, mas ela balança a cabeça e diz que não. Então ele deseja um ótimo dia para ela. Ele pergunta o que aconteceu e já ela pergunta se esse carro é dele. Então ele pergunta se o carro não fosse dele, de quem mais seria. Ela fala que ele tem um carro legal, ele agradece, mas fala que ele quer saber o que aconteceu. Ela diz que ela resolveu conhecê-lo. Ele fala que tentou fazer isso no começo, mas que ela não parecia muito interessada e fala também que ela acabou de dizer que ela ia encontrar o namorado dela. E como ela diz pra ele que pode cancelar o compromisso dela, ele pergunta se agora ela quer cancelar o compromisso dela e pergunta também por que só agora. Ela tenta se justificar, mas ele fala que vai sair do carro pra falar com ela. Ele sai do carro e pergunta o que ela estava dizendo. E mais uma vez ela diz que o carro dele é muito legal. Ele pergunta se ela acha o carro dele legal e pergunta também se ele também não é legal. E como ela fala que também gostou muito dele, ele fala que ela acabou de dizer que tem um namorado e que não quer ficar entre os dois. Ela fala que eles não precisam falar sobre o namorado dela. Ele diz que ela que tocou nesse assunto primeiro. Ela fala que é verdade, mas que ela não quer falar sobre ele. Ele fala que precisa ir porque tem uma coisa que ele precisa resolver agora. Ela pergunta se ele tem tempo suficiente para ele almoçar com ela.
Ele fala que, para ser sincero, ele não tem tempo porque ele é um homem muito ocupado. Então ela sugere que ele pegue o número dela. Ele pede para ela passar o Instagram e diz que ele não quer mais o número dela pela forma que ela o tratou no começo e diz que ela deve entender. Ela pergunta se ele não pode deixar isso no passado. Ele fala que não gosta quando as pessoas o tratam assim. Ela diz que ela não é o que ele pensa e pede para ele confiar nela. Ele pergunta como ele pode confiar nela se ela acabou de dizer que tem um namorado. Ela fala que são circunstâncias diferentes. Ele fala que vai ser sincero e diz que por enquanto não confia nela, e muda de assunto e pede para ela dar a volta. Ele fala que vai abrir a porta para ela e diz que ele ainda tem algum tempo. E dentro do carro ele fala pra ela que ele sabe que ela só está ali por causa do carro dele. E que ele também sabe que ela é interesseira e que é melhor ela sair do carro dele e procurar o namorado dela. Ela diz que não e fala pra ele que ela entrou ali pra conversar com ele. Ele fala que isso é verdade, mas que é isso que ela merece. Ela pergunta se é isso que ele quer e ele diz que sim e pede pra ela dar um fora do carro dele. Ela fala que pra ela tanto faz e que vai ser melhor pra ela. O Nair começa dizendo que ela é muito linda e pergunta o nome dela, mas ela diz que não está interessada. Então ele fala que tudo bem e deseja para ela um ótimo dia. Mas quando ele deixa uma maleta cheia de dinheiro cair no chão, como ela tem um bom coração, ela volta para ajudar. Ele agradece pela ajuda e em seguida pergunta o que ela está fazendo. E já ela pergunta o que ele quer dizer. Ele pergunta novamente o que ela está fazendo e pergunta também cadê o dinheiro dele. Ele pede para dar uma olhada e pergunta o que é isso. Ele pergunta se ela está tentando roubar o dinheiro dele, mas ela diz que não. Ela fala que foi sem querer e ele pergunta se ela tá falando sério, e ela diz que sim. Ela diz que nunca faria uma coisa dessa. Ele fala que tudo bem e diz que vai embora. Ela pede para ele esperar, e ele pergunta o que ela quer. Ela pergunta o nome dele e se apresenta. Ele fala que ela tentou roubar o dinheiro dele, mas ela fala que não fez isso. Mas em seguida ele diz que o nome dele é Nair. Ele fala que ela é muito bonita e pergunta para onde ela estava indo. E ela diz para ele que ela estava indo almoçar. Ele fala que também está indo almoçar e se ela quiser pode ir com ele. Em seguida ele pede o número dela e pergunta se ela tem namorado. E ela diz para ele que ela não tem namorado. Ele entrega o telefone para ela e fala que gostou muito do enfeite do cabelo dela. Em seguida, ele fala que o carro dele tá logo ali na frente e pergunta se ela quer entrar. E ela diz que tudo bem. Ela pergunta se o carro é dele. E como ele diz que sim, ela fala que é um ótimo carro. Em seguida, ela pergunta se o dinheiro é dele e pergunta também se ela pode tirar uma foto com o carro e com o dinheiro dele. Bom, e depois de tirar a foto dela, ele a convida para entrar no carro. E nesse momento ele pergunta como ele pode confiar nela, sendo que ela tentou roubar 10 mil dele. Ela diz que não pegou o dinheiro dele, e já ele fala que se ele não tivesse encontrado o dinheiro, ela teria levado. E como ela fala que não precisa disso, ele fala que ela colocou na bermuda dela. Ele fala que precisa dizer a verdade, que ele não tem nenhuma dúvida de que ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira e pergunta como assim. Ele fala que ela voltou correndo depois de ver o dinheiro dele. Ela fala que não foi bem assim e ele pergunta como foi. Então ela responde dizendo que ela só voltou para ajudá-lo. E depois que ele fala que não acredita nisso e pede para ela sair do carro, ela pergunta por quê. Ele fala porque ela é interesseira e pede mais uma vez para ela sair do carro.
e termina dizendo que pessoas como ela não dá pra confiar. O Nair começa uma conversa com essa garota, mas ela diz pra ele que ela tem namorado. Ele fala que não está vendo o namorado dela ali, mas ela diz que está indo encontrá-lo. Ele pergunta se eles não podem pelo menos ser amigos, mas ela diz que não. Mas quando ela vê ele se aproximando do carro, ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que o carro é dele e ela diz que gosta muito desse tipo de carro. Ele agradece e pergunta se ela não vai encontrar o namorado dela. Ela fala que resolveu voltar para falar com ele. Ele pergunta se agora ela pode falar com ele e ela diz que sim. Ela pergunta se ele pode dar uma carona para ela. Ele fala que não e diz que ele não quer ter problemas com o namorado dela, mas em seguida pergunta o nome dela. Ela diz que o nome dela é Vanessa e ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer conhecê-la. E depois disso ele pede o número dela. Ele fala que ela é muito bonita e diz também que ela digita muito rápido. Ele pergunta em que ela trabalha, e ela responde dizendo que ela trabalha como oftalmologista. E como ela pergunta o que ele faz, ele fala que ele é empreendedor e que ele tem alguns negócios dele. Ele pergunta por que ela está olhando assim para ele. Ela diz porque ela o acha atraente. Ele fala que ela só pode estar brincando porque ele tentou falar com ela, mas ela não demonstrou nenhum interesse. Em seguida, ele pergunta sobre o namorado dela e fala que se ela fosse fiel, ela não estaria ali dizendo isso para ele. E como ela muda de assunto, ele fala que ela é muito sorrateira. E em seguida, a convida para entrar no carro. E nesse momento da conversa, ele pergunta há quanto tempo ela está com o namorado dela. E ela responde dizendo que aproximadamente há 1 ano. Então ele pergunta se ela é feliz no relacionamento dela. Ela diz que é feliz, então ele pergunta o que ela está fazendo ali. E depois que ela diz que não sabe, ele pergunta por que ela levaria essa culpa. Ela fala que talvez ela gostaria de fazer algo diferente. Então o Nair pergunta pra ela por que ela não faz algo diferente com o namorado dela. Já ela pergunta o que ele poderia fazer para deixar o dia dela mais divertido. Ele fala que com certeza, mas isso se ela não tivesse um namorado. E como ela diz que ela poderia terminar com o namorado dela, ele pergunta por que ela abriria a mão do relacionamento dela por ele. Ela diz que se ele passasse confiança, ela faria isso. E depois de algum tempo ali conversando com ela, ele fala pra ela ligar para o namorado dela e terminar. Ela pega o telefone, mas diz pra ele que ela não tem certeza se ela quer isso. Ele pergunta se ela ainda não tem certeza e ela diz que não. Ele fala que não pode ficar com uma pessoa que está confusa e que chegou a hora dela ir. Ela dá um bom dia pra ele e ele deseja um ótimo dia pra ela. O Nair aborda essa garota, fala que ela é muito bonita e pergunta o nome dela. E como ela fala que o nome dela é Kay, ele pergunta o verdadeiro nome dela. Ela fala que o nome dela é Sequoia, e ele diz que o nome dela é Fácil, e fala que ela é muito linda, e que gostou muito do sorriso dela. Ele fala que ele estava andando pelo bairro e que ele está querendo fazer novos amigos e que ela parece ser uma boa amiga. Ela diz que eles podem ser amigos, então ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que não. Ele fala que isso é perfeito e pede o Instagram dela. Ele pergunta para onde ela está indo e ela diz que está indo agora para a casa de uma amiga dela. Então ele pergunta se ela tem algum bom restaurante para indicar. Ela diz que ela é uma pessoa muito exigente quando se trata de comida e sugere alguns lugares ali para ele. Ele pergunta se ela gostaria de almoçar com ele, apesar de que ele sabe que ela estava indo encontrar a amiga dela. Bom, e por final ela acaba aceitando almoçar com ele.